texto que nós lemos, que está escrito no livro de Hebreus, fala sobre a superioridade do Senhor Jesus quanto a Moisés, e fala também do momento difícil em que o povo, quando saem do Egito, e durante 40 anos vagaram pelo deserto, e nesses 40 anos eles comeram, beberam no deserto. E mesmo assim, eles estavam com o coração duro. Coração duro. O texto, um dos versículos que nós lemos, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Depois, no livro de Ezequiel, há também uma promessa de Deus dizendo: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedras e lhes darei um coração de carne. Quando nós lemos um texto como esse, soa meio que gozado para a nossa vida. Mas como é que é esse negócio de Deus dar um coração novo, botar um espírito novo, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, não é? Da mesma forma, quando Jesus foi questionado uma certa noite por um homem chamado Nicodemos, e Jesus disse para ele: ó Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele teve muita dificuldade em entender isso, porque ele já era um homem. Ele falou: mas como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, não é isso, não é? É da água e do Espírito. Então a preocupação do escritor de Hebreus aqui era exatamente mostrar para nós que o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que te fez, o Deus que te gerou dentro do ventre da sua mãe, este Deus, ele é maravilhoso. Este Deus, ele foi tão maravilhoso que ele, sabendo que eu e você, nós não tínhamos condição nenhuma de se chegar a ele, ele providenciou um canal para que nós pudéssemos chegar até ele. E este canal é o próprio Filho, Jesus. Quando Jesus vem a esta terra, a Bíblia diz no livro no livro de João, Evangelho de João, que ele, Jesus, se despojou da sua glória. Ou seja, ele vem para cá, nasce de uma mulher, mas os seus poderes como Filho de Deus já não existiam mais sobre ele. Ele, Jesus, era um homem como qualquer um de nós, com desejos, com vontade, com fome, com sede. Ele era um homem normal. E ele era um homem normal, mas com uma diferença. Ele não nasceu debaixo do pecado. E ele veio com uma missão. Ele veio para levar sobre ele os meus e os seus pecados. E após ele fazer isto, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e dar a nós a possibilidade de um dia também termos a vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Ele diz: eu, Jesus dizendo, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus se não for por mim. Muito bem, aqui no texto que nós lemos, o escritor, ele quer deixar muito claro, Moisés até hoje, se você for em Israel, e você perguntar para qualquer judeu, ou se você for em algum bairro aqui de São Carlos, que é onde há alguns judeus, e você perguntar de Moisés, ele vai chorar, ele vai glorificar a Deus. Ele considera Moisés como um grande homem, porque Moisés foi o homem usado para libertar o povo que estava escravo no Egito. Moisés foi o homem que Deus escolheu. Então, os judeus, de uma forma geral, eles têm Moisés como um grande homem, e ele o foi. Mas não é superior ao Cristo, conforme no relato que nós lemos aqui. E o relato aqui, ele tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação de que nós não tenhamos o coração de pedra, como aquele povo que saiu do Egito. É interessante dizer que a nossa irmã acabou de contar um testemunho de bênção da sua mãe, num momento difícil. E quando nós ouvimos um testemunho como este, nós exercitamos a nossa fé e nós começamos a dizer: puxa vida, Deus é maravilhoso, Deus pode fazer esse tipo de coisa, não é?
Lá, quando Moisés tira o povo do Egito, mas antes de tirar, a Bíblia diz que houve 10 pragas no Egito. Porque Faraó não queria de forma nenhuma permitir que o povo saísse do Egito. E ele então segurou, e Deus então colocou lá sobre eles 10 pragas, sendo que a última praga foi uma das piores pragas que poderia existir sobre eles. Qual foi a praga? Deus aparece a Moisés e diz: olha, Moisés, você pede para que o povo mate um cordeirinho, tá? E você pega o sangue desse cordeiro e põe sobre os umbrais das portas, vai passar o anjo da morte. A casa que não tiver, o primogênito morrerá. Ali, quando Deus pede isto para Moisés, aquilo ali já era uma simbologia do que Jesus faria na cruz do Calvário. Ali já era uma simbologia de que pelo sangue espargido de Jesus na cruz, nós um dia poderíamos alcançar a salvação e automaticamente a vida eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Deus, Ele seria extremamente injusto comigo e com você, se ao morrer, eu e você, a vida acabasse. Como? Você imaginou? Você passa por dificuldade, por problemas difíceis, e daqui a pouco você morre e tudo acabou? Não. Deus seria injusto. Por que Deus seria injusto? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Como é que Deus faz um homem a imagem e semelhança dele? O camarada vive 80, 90, 100 anos, depois ele morre e acabou? Não. Deus providenciou para que eu e você tivéssemos vida eterna. E a vida eterna nós só encontramos como? Na pessoa de Jesus. Mas para isto, eu preciso permitir que o meu coração seja trocado. Como é que é isto? Está claro no texto que nós lemos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E a minha pergunta para você hoje: como é que está o teu coração diante de Deus? É um coração fechado ou aberto para Deus agir? Deus quer hoje falar com você. Ele deseja ouvi-lo. Então, eu preciso abrir o meu coração. É o que eu preciso. E como é que eu abro o meu coração? É simples. Hoje pela manhã, nós pregamos exatamente sobre um homem que no momento difícil da sua vida, ele abriu o coração para Deus, que era o rei Ezequias, um homem bom, um rei excelente, que ele, dentro do seu reinado, ele fez coisas boas, mas ele é atingido por uma enfermidade. E quando ele está no leito de morte, vem lá um profeta e fala assim para ele: olha, ô Ezequias, arruma a tua casa porque você vai morrer. Aquilo foi muito duro para ele. O texto diz que ele vira-se para a parede, ele ora e ele chora copiosamente, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu fiz a tua vontade, tenha misericórdia de mim. E Deus ouviu sua oração. O que ele fez? Abriu o coração. Mas ele foi sincero com Deus, ele falou assim: Senhor, durante toda a minha vida eu fiz o que o Senhor pediu para fazer. Tenha misericórdia de mim. O profeta que estava lá indo embora, volta e diz: olha, Deus mandou dizer para você que Ele vai acrescentar mais 15 anos de vida para você. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu só consigo ouvir a voz de Deus se eu abrir o meu coração. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, há um texto que diz assim: por isso seja inteligente, se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, Jesus que está dizendo isto. Não existe nenhuma promessa do Senhor Jesus que Ele não tenha cumprido. Todas
que ele falou, ele cumpriu. E a última que ele falou é que ele iria, mas voltaria para buscar o seu povo. E quando ele fala que, olha, se eu bater na porta e você abrir, você vai cear comigo, eu com você. E da mesma forma que eu estou sentado do lado do Pai, você também vai sentar. É muito natural. O que Jesus está dizendo aqui é uma forma de você entender que um dia você pode herdar o quê? Os céus. Ou seja, você ter vida eterna. Agora veja só. O que eu preciso? Abrir o coração. Tá? Ele fala no livro de Neemias, ele fala sobre os homens do passado que se tornaram arrogantes, obstinados, não obedeceram os mandamentos do Senhor e recusaram ouvir a voz de Deus. Neemias fala sobre isto. Coração endurecido faz o ser humano tornar-se arrogante diante dos homens. O coração endurecido faz o homem estar insatisfeito, não é mesmo? Em meio a tudo que ele vê e participa. Nunca está feliz. O coração endurecido faz com que o homem esteja sempre obstinado para as coisas ruins. O coração endurecido faz com que o homem sempre seja desobediente à palavra de Deus. E pior do que isto, o coração endurecido, ele se torna ingrato diante de Deus. Eu já contei aqui uma experiência de um grande empresário em São Paulo. Eu não vou dizer aqui o nome da empresa, porque todos conhecem. Ele era dono de, na ocasião, não sei se hoje ainda é, a maior empresa de purificador de água. E durante um período de tempo eu representei a ele, tinha uma empresa e eu representei. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, mas eu nunca vi um homem mais arrogante do que aquele. Nunca na minha vida. Eu, muito jovem, apesar de já ser casado, eu lembro que às vezes que eu saía da sua sala, eu saía triste pela arrogância daquele homem em ele se achar o próprio Deus. Com o passar do tempo, nós desligamos, não trabalhávamos mais junto, mas um dia um dos diretores me ligou, sabendo que eu servia a Deus, e disse: pastor, eu queria te fazer um pedido. Eu estranhei aquela ligação. E ele disse para mim: eu queria que você estivesse orando pelo presidente. No primeiro momento pensei que era o presidente da República. Eu falei: o presidente da República? Não, o presidente da empresa. O que aconteceu com ele? Ele foi acometido de um câncer, já está tratando há tantos meses, e todos nós sabemos que dificilmente ele escapará. Comecei a lembrar daquilo, fiquei preocupado com aquilo, e orando por ele, e toda semana ligava para este diretor, que nós nos tornamos amigos, e eu, com muita vontade de fazer uma pergunta para o diretor, mas eu tinha um pouco de preocupação. Mas um dia eu falei: eu vou fazer. Eu disse para ele: fulano, como é que está o coração desse homem? Como é que está ele? Porque todos o consideravam um homem arrogante, um homem terrível, não é? Ele disse assim: olha, você não o conheceria. Se você conversar com ele hoje, você não o conhece. É mesmo? Por quê? Porque o seu coração se tornou generoso. Hoje ele se humilhou. Hoje ele se tornou uma outra pessoa. Eu fiquei pensando comigo: mas será que o homem precisa chegar a este ponto? Não, não precisa, não é? Não precisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. O salário do pecado é a morte. Não tem como o homem continuar na arrogância do seu coração duro e este homem viver. Você fala: não, mas eu conheço tanta gente que morre com 90 anos e é arrogante. Sim, existe sim. Mas tem uma coisa. A Bíblia diz com muita clareza, Jesus disse que Ele era o caminho. Se você não anda no caminho, pode ter certeza, você vai viver, você vai morrer, mas um dia você prestará conta ao seu Deus. Pastor, como é que eu faço, né, para abrir o meu coração? Simples.
Mas deixa eu dizer uma coisa a você aqui antes. Eu tenho dito aqui em nossa igreja uma coisa que tem muito chamado a minha atenção no nosso país. Eu até acredito que o que eu vou dizer a você seja uma coisa óbvia por conta das redes sociais que temos hoje. Mas eu nunca na minha vida vi tanto homens matando mulheres, ou seja, esposa, amante, namorada. É uma coisa assim absurda. E eu vi essa semana, não que eu fico atrás disso, eu tenho um pavor de ficar vendo isso. Mas como tem algumas redes sociais que eu sou obrigado a estar sempre vendo, então você vê aquelas notícias, né? De uma senhora que é policial, e ela então quis matar o seu namorado, ou amante, e ele então foi na delegacia e denunciou a própria policial. Tiraram a arma dela e ela ainda conseguiu esfaqueá-lo. Não foi um esfaqueamento para a morte, mas eu fiquei vendo aquilo e falei, puxa vida, uma policial, está nas redes sociais isso. Mas virou mania. Mas por quê? Por quê? Aí você fala, mas por que Deus permite isso? Não, Deus não permite isso não. Você segue o seu caminho. Deus não fica entrando na tua frente e falando para você, não, teu caminho está errado, vai para o lado de cá. Deus te deu livre-arbítrio. Você faz o que vem na cabeça. O homem se distanciou tanto de Deus, que hoje se mata uma pessoa como se estivesse matando um rato, uma barata que você pisa em cima. Não é assim? Por quê? Porque houve um distanciamento. Mas olha, quando você abre o seu coração para Deus, alguma coisa começa a acontecer. E uma das primeiras coisas que acontece é, Deus começa a abrir portas em seu caminho. Quando você diz, Senhor, olha, de verdade eu preciso de Ti, as coisas começam a clarear de forma muito clara para a tua vida. Olha o que Deus diz na sua palavra no livro de Malaquias. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. E quando nós falamos bênção aqui, não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, eu estou falando de você ter uma vida em que você coloca a sua cabeça no travesseiro e você dorme. Que você tenha tranquilidade, que você tenha paz de espírito. Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Mentira. Eu conheço homens milionários, eu conheço homens que têm de verdade tanto dinheiro que nem sabem o que tem, mas são homens infelizes, que já casaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, e não encontram felicidade com esposa, com filho, com absolutamente nada. Por quê? Porque a felicidade do homem, ela só se encontra quando nós se encontramos com o Senhor Jesus. A felicidade do homem, ela só chega quando você entende que Jesus veio a esta terra com um propósito, te dar paz, felicidade. E como ele diz aqui, ó, eu vou derramar tantas bênçãos sobre você que você não imagina. Agora uma coisa interessante. Tem uma família muito chegada a mim, não são daqui. São 7 irmãos, hoje todos adultos, casados, e todos foram criados no Evangelho do Senhor Jesus. Mas 2 desses irmãos, eles se distanciaram do Senhor e deixaram Jesus. Então ficou 5 servindo ao Senhor Jesus. Eu tive a oportunidade de estar com ele, com alguns deles, há mais ou menos 15 dias atrás, ou talvez um mês atrás. E interessante, os 2 que deixaram Jesus, tiveram filhos, seus filhos casaram, todos, sem nenhuma exceção, dos 2, os filhos se separaram, casaram, se separaram e vivem uma vida difícil. Os 5 que serviram ao Senhor, todos os seus filhos servem a Deus, casaram, vivem bem, têm uma alegria no coração assim. Não é igreja, não, placa de igreja não serve para absolutamente nada. Existe uma placa nessa igreja porque a lei do país diz que eu tenho que ter um CNPJ, tem que ter um nome.
Mas placa de igreja não significa absolutamente nada. O que significa é você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que quando você o conhece e quando você abre o seu coração para Deus, Ele começa a abrir coisas tremendas que você fala, puxa vida, a bênção não só me alcançou, mas alcançou minha esposa, meus filhos, meus netos. É assim que a bênção de Deus, ela nos alcança. Quando você abre o seu coração para Deus, Deus traz paz para a sua vida. Salmo 4, versículo 8 diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Olha só que coisa tremenda. Somente Ele te faz dormir em segurança. Que segurança que é esta? Não é a segurança da preocupação do homem ao entrar na sua casa, não, é a segurança de que você vai deitar. E se você não acordar, você vai acordar nos braços do Senhor. Que mais? Deus dá salvação eterna para a sua vida. Eu tenho já dito e vou repetir. Deus seria extremamente injusto se Ele te fizesse para você viver 70, 80 anos e acabar e já se foi. Não. A palavra de Deus é muito clara quanto a isto, que Deus te fez para a eternidade. Deus não te fez para durar 70, 80 anos. Deus te fez para viver a eternidade. E só vamos viver a eternidade se vivermos com o Senhor Jesus e reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. Reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que de verdade as nossas ações do nosso cotidiano não condiz com a santidade de Deus, de entender que as minhas ações, elas me distanciam de Deus, mas quando eu conheço o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Eu quero concluir dizendo a você nesta noite. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações. E lá em Atos, no capítulo 4, diz, em nenhum outro há salvação, a não ser na pessoa de Jesus. O povo que estava lá no Egito, eles saem do Egito, eles estão no deserto, Deus dá a eles sombra, Deus dá a eles comida, Deus dá a ele água, e chegou uma hora que eles eram como nós, gostavam de carne. Gostavam de carne. E começaram a reclamar porque não tinha carne no deserto, e Deus mandou carne para eles. Mas mesmo assim, o coração deles estava duro. Deixa eu complementar dizendo a você nesta noite. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, deixa-me traduzir o que eu acabei de ler. Assim como existe um Deus, existe também o diabo. E Ele quer que você não veja a luz de Deus sobre a sua vida. Esta é a preocupação dele. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer que você conheça o Evangelho de Cristo. Não. Ele quer que você permaneça na sua ignorância, no pecado e nas trevas. Mas em nome de Jesus, você verá, porque esta é a vontade de Deus. Foi para isso que Ele mandou Jesus, para te tirar dos momentos obscuros e mostrar a luz que é Jesus para a sua vida. Provérbios 27, a parte B do versículo 1 diz que nem eu e nem você sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe, não é? Hoje, eu preciso crer no poder de Deus. Eu preciso crer no amor de Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora.